conta um pouquinho do porquê das cores, o porquê da tipografia, o porquê escrever alguma coisa ligada à empatia, conexão, propósito, mais tecnicamente, para que as pessoas que estão assistindo possam compreender um pouquinho melhor tudo que a gente falou aqui aplicado no caso real. Tá. A primeira coisa que todo mundo tem que notar é que quando você começa a ouvir uma pessoa, entender a história de vida dela e se conectar realmente com ela, entender em que frequência ela está, quais são os problemas, você tem uma interpretação, né, de visual daquela pessoa. Então hoje, quando a gente olha para a logo do Luigi e olha para o Luigi, parece que é a mesma coisa. Se eu coloco os dois, um do lado do outro, parece que é a mesma coisa. E aí, por que parece? Dentro dos arquétipos, o mais importante são os símbolos. Tudo que você usa, um detalhe de uma pulseirinha de couro, ela está comunicando alguma coisa. Mesmo que não pareça tão forte aquilo ali, né? Mas é um detalhezinho que agrega simbolicamente. Então, dentro da logo aqui do Luigi, a gente tem, primeira coisa, uma tipografia serifada. A tipografia serifada, ela remete a algo tradicional. A gente está falando da época ali onde se escrevia livros antigos, se teve o desenvolvimento das impressoras. Pô, a galera lá antiga, 500 mil anos atrás, eles tinham a prática de fazer esse tipo de Aí tipografia. você está falando aqui, né, dessa parte... Falando da própria tipografia. Ah, tá, beleza. A tipografia. Quando a galera ia desenvolver essas tipografias, eles acreditavam que as coisas mais detalhadas tinham mais valor. Sim. E isso, historicamente, desde quando você é criança, isso vai sendo colocado para você. Então, quando você lê um livro tradicional, você pega uma Bíblia, você vê lá a letra como ela é, você remete aquilo ali a algo tradicional. É verdade. Quando você pega livros antigos, está tudo com essa tipografia. Então, isso dentro da sua cabeça já vai trazendo algo consciente para você. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Brunão, tá focado a câmera do meio, né? Pode continuar. Beleza. Então, dentro da sua cabeça se forma algo sobre tradicionalidade, algo que tem profundidade. Então, você tem ali a tipografia. Os elementos que complementam a logo, né, o círculo, esses arabescos, eles estão dentro também da tradicionalidade. Então, quando você pega uma visão de algo tradicional, você está remetendo ao Luigi. Porque o Luigi ele tem valores que são tradicionais, que a gente considera valores bons para a sociedade. Então, a gente traz isso simbolicamente. O dourado, vocês vão notar que não é um dourado, aquele dourado ouro mais tradicional, de joia. É um ouro envelhecido. Você quer demonstrar ali uma sabedoria de algo que se corroeu de tanto passar por processos. E o nosso olhar, ele capta isso. Você tem o envelhecido. Então, você pega hoje uma casa, a arquitetura de uma casa, que a casa usou somente móveis em laca, somente vidro, você vê uma frieza, você vê uma coisa superficial. Quando você vai para uma casa, geralmente a gente vê nos interiores, né? Onde você tem a casa de madeira, bem trabalhada, a cheirar a madeira, parece que é algo rústico, né? É algo ali com uma profundidade natural muito grande. Então, esses seriam coisas assim que a gente trouxe para a logo do Luigi. Não, legal. Passa agora, coloca do Luan para ele poder falar um pouquinho da dele também, que eu acho que é legal ele fazer esse comentário. E aí explica um pouquinho da sua também, Luan, que eu acho que é bem, principalmente esses detalhes todos, enfim. Legal. Bom, aqui dentro do meu arquétipo hoje o que eu mais trago é o mago. Eu tenho o mago sábio. O mago, ele tem uma característica que é, quando você olha para os símbolos do mago, ele tem os detalhes mais com um refinamento maior. Então imagina ali, simbolicamente, que o mago tem uma varinha mágica para fazer as coisas. Né? O mago, no nosso inconsciente, está aquilo ali. Quando você vê um filme do Senhor dos Anéis ou qualquer filme de desenho, você tem um mago ali com a varinha mágica. Sim. Então, a gente tem uma tendência a refinar os elementos, como eu fiz com o L aqui. Então, tem esse desenho de acabamento, é um acabamento mais detalhado. Né? Esse visual, que é como se fosse uma insígnia, como se fosse um brasão, é porque a ideia inicial do projeto é criar uma comunidade de designers que entendam sobre arquétipos. Legal. Então, quando você quer trazer uma sensação de algo que vai reunir as pessoas... Pertencimento, você tende a criar um brasão, uma insígnia ali para assemelhar a isso.
Aqui, em termos de acabamento, essas tipografias são tipografias simples, simplesmente para dar leitura, né? E aqui na tipografia do meu nome, é uma tipografia também tradicional, mais elegante. Né? Isso, qual que é o objetivo principal quando você, tanto no meu caso quanto no seu e dos nossos clientes, dos seus clientes, enfim, quando você coloca isso em evidência de forma ainda mais potencializada, que é o que a gente está falando aqui. Eu estou fazendo isso para potencializar quem nós somos e o que nós realmente podemos proporcionar, mas isso impacta que tipo de público? Porque você faz não só para potencializar o que a gente tem de melhor, mas para causar algum tipo de, como você acabou de falar, pertencimento, conectividade, união de propósito, como foi o meu caso ali que tem escrito também. Então, quem que consome quando você é por exemplo, um mago, um governante? Quem que de fato se adequa a isso? Pode ser qualquer pessoa, a pessoa acha bonito, pô, quero falar com o Luan. Não, pô, cara, isso aqui tem muito do que eu vivo, do que é a minha realidade. Faz sentido eu me conectar com essa pessoa. Explica pro pessoal entender um pouquinho melhor. O objetivo dos arquétipos hoje usado no marketing é que você traga símbolos que conectem com o seu público. Então, o seu público ele tem um desejo. Esse desejo ele pode ser alimentado ou simplesmente replicado de uma forma simbólica. Então, quando eu quero atrair determinado tipo de pessoa, eu uso determinado símbolo ali, eu falo que é o efeito do primeiro impacto. Você olha, você já criou ali uma percepção daquela pessoa. No meu caso aqui, eu não tenho tendência a atrair designers, por exemplo, iniciantes. Por quê? Quando você olha para essa logo, uma logo meio, parece até velha, parece arcaica, né? E eu tenho hoje o cenário onde ali designers muito novos, iniciantes, eles vão ter exatamente essa visão que você falou. Coisa horrível, não faz sentido. Que coisa estranha, né? E o contrário do que a gente tá falando aqui, quando eu bati o olho, eu falei, faço questão dele falar sobre isso, porque para mim tá magnífico, porque tem conexão com o belo, dá uma impressão de uma divindade, de algo rebuscado, único, né? Então você fala assim, puta, eu quero me conectar com essa unicidade aí. Exatamente, e é o que acontece.